Entre os apóstolos da humanidade, podemos escrever com absoluta tranquilidade o nome de Francisco Cândido Xavier. Em o Evangelho de Jesus, há um momento em que o Mestre assevera: alegrai-vos antes por terdes o vosso nome escrito no livro do Reino dos Céus. O nome do venerando apóstolo da mediunidade inegavelmente está escrito no livro do Reino dos Céus, porquanto ele, como ser interexistente, sempre transitava entre o mundo físico e o mundo espiritual, tornando-se um dos mais próximos exemplos de Jesus, à semelhança de Madre Teresa de Calcutá nos tempos modernos e Francisco de Assis na Idade Média. O exemplo de humildade por excelência. O portal que se abriu na terra para materializar, pelo próprio exemplo, a conduta de um cristão legítimo nesses dias. Chico Xavier é alguém mais próximo de nós que fala do divino, lembrando a epopeia de Jesus quando esteve na terra. Ser contemporâneo de Chico Xavier é experimentar estar um pouco mais próximo de Jesus. Um homem grande que vai se convertendo em mito, tal a abrangência de não poder caber muitas vezes nas conceituações e nas mentes dos corações que coabitam com ele em regime de contemporaneidade. Chico Xavier é um traço de Deus vinculando terra aos céus. O Chico gostava muito de se definir como um médium. E eu também gosto muito de ver Chico Xavier como um médium. Aquele instrumento tão fiel, tão sereno, tão seguro, tão disponível, que pôde ser utilizado pela espiritualidade superior para trazer tesouros de luzes espirituais para nós encarnados. O Chico é esse homem que fez talvez a coisa mais difícil do ser humano fazer: entregar-se a Deus, para que o Criador faça no servo a sua vontade. Esse é Chico. Paulo, certa feita, escreveu: vós sois as cartas vivas do Cristo, escritas não em tábuas de pedra, mas no próprio coração. E nosso entendimento acerca de Chico Xavier é que o nosso irmão, essa verdadeira antena parabólica entre o plano material e o plano espiritual, é sem dúvida nenhuma uma das mais belas cartas que o plano maior nos enviou. Dedicação, humildade, fidelidade a Jesus, longevidade, perseverança são qualidades que, unidas num só homem, o credenciam como verdadeiro seguidor de Jesus. Um instrumento do plano espiritual, mas sobretudo um querido irmão que nos legou esse grande exemplo e esse chamamento para que possamos seguir a Jesus, tendo ao Mestre como modelo e o próprio Chico Xavier como um exemplo de perseverança, dedicação ao bem, serviço e fidelidade ao Mestre. Chico Xavier é, na realidade, o grande exemplo do homem de bem, da paz e arauto do mundo espiritual. Chico Xavier foi o exemplo da fidelidade à mensagem de Jesus e à mensagem de Allan Kardec. Se colocou como um intermediário do alto e deixando-nos uma contribuição de inestimável valor, de exemplo e de orientação e consolo espiritual. Chico Xavier é o amigo do coração. Ele, quando nós nos lembramos do Chico,
não somente nos faz ver a sua prodigiosa mediunidade, mas, sobretudo, a generosidade, a evolução, a simplicidade, a humildade, a bondade desse espírito. É uma pessoa que, mesmo estando desencarnado, como ele se encontra, nós o temos como amigo, mas aquele amigo do coração. Chico Xavier era o exemplo de apóstolo do bem, de um homem que cumpriu integralmente uma missão voltada ao benefício do semelhante, um psicógrafo por excelência, um homem bondoso, caridoso, humilde, uma pessoa especial, ao mesmo tempo de uma simplicidade extraordinária, um cooperador de Deus na terra, um missionário do bem. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Chico Xavier, acima de tudo, é uma advertência profunda na nossa história humana. Porque é uma criatura que, consciente da vida espiritual, da imortalidade, da reencarnação, da evolução, do amor do Evangelho, abriu mão de si. Chico fez o que, na nossa história espírita, fora o codificador e as expressões daquela época que não conhecemos bem, não temos ninguém que se equipare. Chico se tornou uma estrela nesse cenário maravilhoso do movimento espírita que está procurando estabelecer a consciência da vida universal, destruindo o materialismo e convidando as pessoas a saírem dos seus guetos de egoísmo. O Chico renunciou tanto, que ele se tornou uma embaixada. A mediunidade do Chico atingiu apogeus, porque nele a personalidade nunca teve importância. Chico é um exemplo, e só o exemplo arrasta. Chico Xavier é para nós o exemplo da materialidade das nossas possibilidades de fazer. Partiu de uma vida difícil, com uma série de dificuldades, uma série de obstáculos, e realizou aquilo que todos nós sabemos ter realizado. Então, antes de ser um modelo inatingível, que nós colocamos toda vez que dizemos, mas eu não sou Chico Xavier, deveria ser aquele modelo a ser percebido por nós dizendo, se Chico, apesar de todas as dificuldades, conseguiu, eu tenho que aprender o caminho para também conseguir o sucesso. Então ele é para nós o exemplo vivo e muito próximo de um homem que se dedicou à sua tarefa e àquilo que ele acreditava. E fazendo isso, chegou aonde todos nós percebemos e sabemos que chegou. É o nosso exemplo. O querido Chico, o homem que exemplificou nos nossos dias atuais, para muitos de nós que pudermos ser contemporâneos a ele, todas essas virtudes que falamos e apregoamos. Foi um médium por excelência, viveu na humildade extrema, buscou a caridade em toda a sua essência e todo o seu esplendor e nos deixou um legado imenso, uma contribuição através da sua mediunidade para compreendermos a vida além da vida material. Chico Xavier, um exemplo próximo de nós, das possibilidades que, se nós quisermos e desejarmos, podemos atingir enquanto êxito em uma única encarnação.
Chico é um exemplo de homem, de médium, de humanista, que dedicou toda a sua vida ao próximo, à doutrina espírita, exemplificando-a com muita honra. E da sua obra mediúnica, ressalta-se os comentários evangélicos de Emmanuel e a obra científica de André Luiz, que desdobra a codificação kardeciana como ninguém, e que merece ser profundamente estudada. E Chico merece ser respeitado como o homem sublime que foi. Chico Xavier, como conhecemos o homem chamado amor, um bom exemplo de vida que viveu experiências na vida terrena com toda a sua multiplicidade e complexidade de desafios e soube estar diante do Cristo como um representante daquele que se esforça para poder se servir e se colocar como criatura em estágio de desenvolvimento e obter sucesso em muitas empreitadas, como aconteceu com ele. Chico Xavier, sem dúvida, foi a maior antena psíquica que nós conhecemos aqui no Brasil e certamente no mundo. Nesses nossos dias, ele foi o modelo extraordinário que o Cristo nos legou e que nós, pessoalmente, tivemos o privilégio de com ele estar muitas vezes. E na hora que Chico desencarnou, nós estávamos lá acompanhando o dirigente maior da FEB, o presidente da casa, e vimos Chico na sua grandeza apoiado, admirado, homenageado para as religiões mais diferentes. Diz a nossa benfeitora Joana, que na hora que o seu corpo descia, ele ascendia na direção das estrelas. E lá no final, além dos espíritos que por ele escreveram, estava o colégio apostólico. E no final de tudo, uma voz que parecia vir de todos os ambientes, que dizia: venha meu filho para descansar um pouco e depois voltar. Segundo Joana, era o Cristo de Deus. Chico Xavier é considerado para nós um grande exemplo de médium, de ser humano, de ser dedicado, que se esqueceu a si mesmo em benefício dos outros. Aquele companheirinho que mesmo idoso, cego, com seus problemas, com seus achaques de enfermidade, ele sempre estava acolhendo a todos. A semelhança do apóstolo João, evangelista, que quando já não podia falar e predicar, fazer suas prédicas, ele falava para os companheiros: meus filhinhos, amem-se muito. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Chico Xavier também é um exemplo de vida. Chico Xavier nos deixou um legado impressionante, não apenas nas palavras escritas, registradas nos livros, mas no seu exemplo que cala fundo, que transcende fronteiras. Nós ouvimos um cura dizendo em certo momento: mas o Chico é de todos nós, quer dizer, o Chico não é só dos espíritas. O Chico foi tão espírita que ele transcendeu a condição de espírita, porque ele se fez cristão para os seus irmãos. Na vida, o maior exemplo
de humildade que eu poderia receber veio e continua vindo de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Sua vida e sua obra se confundem. O médium que ele foi só poderia ser realmente com o exemplo de vida que ele nos deixou. Não sabemos o que é maior, se é esta vida de exemplificação, de humildade ou a própria obra. Mas podemos dizer que as duas se confundem e que são o maior patrimônio que nós poderíamos receber no século XX para a preparação do terceiro milênio. Foi e ainda é, como desencarnado, uma luz para os nossos caminhos, né? Um exemplo de vida, um exemplo dentro da comunidade em que viveu, que transpôs as barreiras, inclusive, da doutrina espírita, porque Chico era admirado por todos. Então, Chico é esse exemplo. Compara o Chico ao homem de bem do Evangelho, aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua vida. Então, os exemplos do Chico, eles colocam-no nessa condição. Realmente, assim, uma alma extraordinária. Chico Xavier é o homem de bem, que praticou a caridade, que praticou a lei de amor e que soube respeitar os princípios da doutrina que ele abraçou como sendo a grande mãe protetora dos seus atos na terra. Chico Xavier foi o exemplo do médium, do homem e de cristão. Chico Xavier, no nosso entendimento, é a maior antena paranormal de todos os tempos. Foi o apóstolo completo da mediunidade e que sublimou essa faculdade ao máximo da sua expressão, quando, através da sua disciplina espiritual, ofereceu-se em mediunidade plena aos benfeitores do mundo maior. Chico Xavier foi a ponte entre o céu e a terra e o testemunho vivo que é possível praticar espiritualidade e mediunidade com um evangelho puro no coração. Chico Xavier é a prova inesquecível que os céus podem descer à terra e, quando desce de maneira legítima, através da mediunidade apostólica que ele professou, o mundo o reconhece de uma maneira ecumênica. Chico Xavier, portanto, é o símbolo maior da espiritualidade, da mediunidade e da fraternidade, no caso brasileiro, no campo da mediunidade. Francisco Cândido Xavier representa para nossa memória o exemplo do grande espírita, aquele que, pretendendo vivenciar as lições da instrução e do amor, soube coordenar a necessidade do aprender com a imperiosidade de amar incondicionalmente. Francisco Cândido Xavier, como o maior dos médiuns da modernidade, soube traduzir muito mais do que a palavra dos Espíritos, o amor de Deus, em todas as suas atitudes, tornando-se desta forma o embaixador do Cristo, quando, em nome dele, soube utilizar as próprias mãos para o registro das mensagens espirituais, a própria boca para consolar, as próprias mãos para abraçar e acalentar os aflitos e desesperados. É assim que Chico Xavier tornou-se o médium do amor. Chico Xavier
com certeza, uma alma absolutamente angélica, que trouxe aí, pelas mãos iluminadas, centenas de livros que nós levaremos, no meu entendimento, centenas ou milhares de anos para poder assimilar tudo. Chico Xavier é o exemplo de abnegação, de carinho, de tarefa, de humildade. É um exemplo que nós temos aqui bem próximo de nós, né? Como indivíduo encarnado que cumpriu muito bem a sua tarefa. É atrás dele também que nós vamos seguir a nossa trajetória. Podemos escrever com absoluta tranquilidade o nome de Francisco Cândido Xavier. Em o Evangelho de Jesus, há um momento em que o Mestre assevera: alegrai-vos antes por terdes o vosso nome escrito no livro do Reino dos Céus, o nome do venerando apóstolo da mediunidade. Inegavelmente está escrito no livro do Reino dos Céus, porquanto ele, como ser interexistente, sempre transitava entre o mundo físico e o mundo espiritual, tornando-se um dos mais próximos exemplos de Jesus, à semelhança de Madre Teresa de Calcutá nos tempos modernos e Francisco de Assis na Idade Média. O exemplo de humildade por excelência. O portal que se abriu na terra para materializar, pelo próprio exemplo, a conduta de um cristão legítimo nesses dias. Chico Xavier é alguém mais próximo de nós que fala do divino, lembrando a epopeia de Jesus quando esteve na Terra. Ser contemporâneo de Chico Xavier é experimentar estar um pouco mais próximo de Jesus. Um homem grande que vai se convertendo em mito, tal a abrangência de não poder caber muitas vezes nas conceituações e nas mentes dos corações que coabitam com ele em regime de contemporaneidade. Chico Xavier é um traço de Deus vinculando terra aos céus. O Chico gostava muito de se definir como um médium. Entre os apóstolos da humanidade,